O presidente da França, Emmanuel Macron, alertou hoje que a Europa pode morrer e que os europeus não devem ser submissos aos Estados Unidos. O discurso sobre o futuro da União Europeia foi em uma das universidades mais prestigiadas da Sorbonne. Do mundo, aliás, a Sorbonne. Priscila Yasbeck está com a gente e traz outros detalhes da fala dele, do Macron, presidente da França. Pri. Oi, Tainá, boa tarde a todos que nos acompanham. Esse discurso durou cerca de 1h30 e foi um discurso que Macron repetiu depois de um outro discurso que ele tinha feito também em 2017, no início do seu primeiro mandato, também na Sorbonne. Foi um discurso sobre a Europa, ele defendeu a soberania da Europa, mas também foi um discurso muito criticado por partidos de oposição que dizem que o timing, ou seja, o momento em que Macron faz esse discurso seria um momento eleitoreiro, já que as eleições no Parlamento Europeu vão acontecer em 6 semanas, entre os dias 6 e 9 de junho. Então, partidos da oposição falam que ele está lançando a campanha do seu partido para as eleições do Parlamento Europeu e que está usando a sua função como presidente para fazer campanha. Tirando, então, essas críticas feitas pela oposição, Macron fez esse discurso, então, defendendo a soberania da Europa e, como você disse, Tainá, ele também falou que a Europa é muito fraca, muito lenta e ineficaz. Então ele fez uma defesa, disse que a Europa avançou em muitos pontos, mas que a Europa corre risco e que se ela não for protegida e se não houver uma união entre os países europeus, a Europa é mortal, ela pode morrer, e ele disse que isso depende de nós, se referindo então tanto à França quanto a outros países, em meio a um eurocetismo que existe aqui, que é o que surge com alguns partidos e também algumas correntes políticas que passam a questionar, por exemplo, a União Europeia e a união dos países europeus. Emmanuel Macron também falou sobre as guerras do momento, falou principalmente sobre a guerra na Ucrânia. Ele falou que a Europa está traçando uma verdadeira estratégia de autonomia contra a Rússia, mas ele também falou que é importante que os europeus construam uma iniciativa de defesa europeia que talvez inclua um escudo antimíssil europeu. Ele disse que vai fazer essa sugestão aos países europeus. Ele também apelou à criação de uma capacidade europeia. Só para finalizar, ele falou de vários assuntos sobre essa agenda europeia. Uma outra curiosidade também, Tainá, ele falou sobre a maioridade digital na União Europeia, defendendo que as crianças com menos de 15 anos não possam usar certas redes sociais ou tenham algumas restrições e só possam fazer o uso das redes sociais mediante algumas regras e restrições ou aprovações feitas pelos seus pais ou maiores que são responsáveis por elas. Eu volto com você. Obrigada, Priscila.